Olá, alunos e alunas do curso técnico em agropecuária. Vamos dar continuidade à disciplina de jardinagem e paisagismo e estamos estudando os grupos de plantas ornamentais. Iniciamos então pelos gramados. E por que os gramados? Os gramados, eles correspondem a 70% das áreas jardinadas hoje no Brasil, tendo uma importância muito grande a nível de paisagismo. Bom, em relação à implantação e à manutenção dos gramados, é extremamente importante que todas as recomendações técnicas sejam seguidas para que o gramado se mantenha bonito e conservado durante todo o ano, seja ele em jardins, seja ele em campos de futebol, de golfe, entre outros. Entre as características das gramas, em primeiro lugar, elas pertencem à família Poaceae, Gramineae, e as gramas são plantas herbáceas, ou seja, sempre se mantêm verdes, não formam a estrutura a estrutura das lenhosas, ou seja, não formam o suber. Elas apresentam os rizomas, que são responsáveis pela propagação dessas plantas, como podemos observar. Aqui, os rizomas, eles dão origem a novas gemas e essas gemas formam novas plantas. Então, nós costumamos falar assim que as gramas andam, ou seja, elas soltam os seus rizomas e esses rizomas são responsáveis por sua propagação. E, na verdade, quando nós colocamos tapetes de gramas em uma área recém-plantada, rapidamente ela se forma por causa desse tipo de propagação. Os caules deles são cilíndricos, como podemos observar aqui, e bem achatados. Então, na verdade, quando o corte é feito muito baixo, geralmente se corta o caule. E aí o gramado não tem uma apresentação bonita. Aqui nós temos a folha bem típica de uma monocotiledônea. Então, elas são liguladas, alternas e alongadas. E, na verdade, o que determina uma folha ser uma monocotiledônea é justamente as folhas mais finas, que nós chamamos de folhas estreitas, com as nervuras paralelas. Então, sempre as nervuras estão paralelas umas às outras. A sua inflorescência, frequentemente do tipo espigueta, então ela forma o que nós chamamos de pavio da grama, que é o fruto seguido das suas sementes. As raízes são fasciculadas, outra característica marcante das monocotiledôneas, e isso na prática tem uma importância muito grande porque ela segura o solo, ou seja, ela impede que haja erosão. As gramas estão entre as poucas espécies que suportam o pisoteio. Na verdade, quando nós colocamos uma plaquinha numa praça, por exemplo, proibido pisar na grama, na verdade é para que não se torne hábito das pessoas sempre passarem no mesmo local. Dessa maneira, destrói aquela parte pisoteando sempre. Porém, gente, a grama suporta sim o pisoteio, possibilitando aí a criação de extensas áreas verdes, ou seja, característica da grama, uma importância muito grande nos projetos de paisagismo, é geralmente o embelezamento dessas áreas. Ou seja, traz para nós um bem-estar muito grande. E elas são também permeáveis no jardim, ou seja, elas permitem que haja uma absorção de água, ou seja, são pontos de infiltração que tem hoje uma grande importância na conservação e preservação dos solos. Em projetos de áreas externas, esses podem corresponder até 70% hoje das áreas projetadas para jardins. Dentre os tipos de gramas mais utilizados no Brasil, podemos citar a batatais, a São Carlos, a grama esmeralda, a Santo Agostinho e a grama bermudas. Dentre o mercado de gramas ornamentais hoje no Brasil,
podemos hoje citar que 74% dos jardins são cobertos pela grama esmeralda, justamente pela facilidade de manejo que ela tem e, é claro, pela sua beleza. 24% pela grama São Carlos, 1% pela grama Bermudas e 1% representa as outras, entre as batatais, a Santo Agostinho, dentre outras gramas ornamentais. Bom, a grama batatais, ela é nativa do Brasil, muito rústica, apresenta aí mais ou menos 20 centímetros de altura, apresenta folhas bem lineares, longas, frequentemente pilosas, um tom de verde um pouco mais claro e é bem resistente à seca e ao pisoteio. Geralmente, a grama batatais, ela forma um gramado bonito e resistente, justamente por ela ser uma grama nativa. A grama São Carlos, ela desenvolve-se muito bem em regiões de clima frio, como ocorre aqui no município de Muzambinho e nos municípios vizinhos. Ela pode ser usada geralmente em áreas, apesar dela ser uma grama de pleno sol, não suportar um sombreamento intenso, mas, por exemplo, num jardim onde o sol ocorre em uma parte do dia, no outro é sombreado, a grama São Carlos se adapta muito bem a essa condição. Indicada, então, para jardins públicos e residenciais, áreas industriais e casas de campo. A grama esmeralda hoje representa 74% das áreas jardinadas, porém ela não é nativa do Brasil. Ela é nativa do Japão, apresenta folhas bastante estreitas, ou seja, folhas bem finas, de uma coloração verde clara, entre 10 e 15 centímetros de altura. Na verdade, gente, o nome esmeralda, ele vem por ele ter um verde bem intenso, se assemelhando ao verde da pedra preciosa esmeralda. No entanto, para conseguir esse verde bem intenso, há necessidade de manutenção do gramado, principalmente em relação à nutrição. Ela apresenta um grande número de estolões, então ela tem um enraizamento muito abundante. Rústica e muito resistente ao piso. Além disso, o uso dela hoje em jardins residenciais, em áreas industriais e residenciais, públicas e campos esportivos, né? Porém, em campos esportivos, ela é um tanto restrita por ela ser bem fina. Controla com muita facilidade a erosão, ou seja, ela protege o solo e suas raízes se entrelaçam com facilidade, diminuindo o risco de erosão, e é a grama mais comercializada hoje no Brasil, justamente pela facilidade de manutenção, principalmente no que diz respeito às podas. A grama Santo Agostinho, ela é originária de clima subtropical. Ela tem um crescimento entre 15 e 25 centímetros, folhas verde escuro, lisas, alongadas, muitos estolões e que dão origem a novas plantas, também conhecida como grama inglesa. A grama Bermudas, ela tem folhas verde claro, lisas, alongadas, de 15 a 25 centímetros de altura e muito macia. Ela é altamente resistente ao pisoteio e tem alta capacidade de regeneração. A grama Bermudas, atualmente, ela é utilizada muito em campos de futebol, principalmente aqueles que são profissionais, em campos society e em campos de golfe. Ela tem duas características que facilitam muito o uso dela para campos, principalmente por ela ser lisa, então o atrito com a pele é menor. Os jogadores de futebol geralmente dão preferência a isso. Ela é resistente ao pisoteio e tem muita facilidade de regenerar. Então, pelo campo de futebol, constantemente está sendo utilizado e sendo pisoteado, e essa capacidade que ela tem de regeneração
faz dela a mais utilizada hoje, principalmente nos campos profissionais. Bom, espero que vocês tenham aproveitado essa videoaula. Eu vou deixar alguns vídeos para vocês para aumentar o nível de conhecimento sobre os gramados. Uma boa semana para vocês, bons estudos. Eu estou à disposição para qualquer dúvida.